Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar os 3 passos para você instalar o .NET do jeito moderno na sua máquina e começar a escrever suas primeiras linhas em C#. Primeira coisa que você vai precisar ter instalado aí na sua máquina, e a gente vai instalar juntos, é o SDK. O que é o SDK? O SDK significa Software Development Kit, que em português significa Kit de Desenvolvimento de Software. Isso aqui é o que permite que o seu computador consiga interpretar, seja para ler ou seja para escrever linhas de código daquela tecnologia. E o kit de desenvolvimento que a gente quer instalar aqui é o kit de desenvolvimento da Microsoft ali, para a gente conseguir rodar um ambiente .NET na nossa máquina. E para você instalar isso aqui, onde é que você vai? Você vai ir no site do .NET.microsoft.com. Quando você acessar esse site aqui do .NET.microsoft.com, ele já vai identificar que você está no Brasil, já vai jogar em português e você vai cair nessa página aqui que até fala, né, que é Crie Test Implant. Coisas legais que você precisa saber do .NET. Primeira coisa é que o .NET ele é uma estrutura gratuita, você não paga nada para começar e programar e criar suas primeiras aplicações comerciais com .NET. Segunda coisa que você precisa saber é que o .NET ele é um software livre e de multiplataforma, ou seja, ele roda no Windows, no Linux e no Mac. Então tem aquele conceito antigo que o .NET só roda em Microsoft, em ambiente Microsoft. Já foi esse tempo. Hoje em dia, o .NET moderno, ele roda praticamente em qualquer lugar. Você consegue criar aplicações desktop, aplicações web, aplicações mobile, até mesmo desenvolvimento de jogos em qualquer ambiente. Seja você no Windows, no Linux e no Mac. Como é que você faz para instalar? Você vai clicar em baixar logo aqui na página inicial e aí você vai cair nessa página que ele sempre vai te apresentar 2 versões. Ele vai te apresentar a versão de suporte de longo prazo, que é essa que vai ficar no centro da tela. No momento que eu estou mostrando e gravando esse vídeo, está na versão 8.0, mas não muda independente de qual for a versão que esteja aqui. E essa é a versão que eu recomendo para você instalar, a versão de suporte de longo prazo, ou LTS, de Long Term Support em inglês. E ele sempre também vai te oferecer a versão prévia, né? E no caso aqui a versão prévia é o .NET 9. Qual que é a diferença dessas 2 versões aqui? A diferença é que a versão de Long Term Support é a versão que a Microsoft dá o suporte, é a versão que está testada, né? Então imagina que você tem 2 aviões. Você tem um avião que já foi testado, que está rodando, que você sabe que ele voa e desce ali, e a versão prévia é um avião que a Microsoft está falando, olha, isso aqui ainda não foi testado, a gente ainda está experimentando, é um avião que nunca fez voos reais. Então essa versão prévia nunca é recomendada para você instalar para fazer projetos reais. Talvez para estudos, para explorar recursos novos, mas eu sempre recomendo você instalar a versão que tiver aqui. Se no momento que você for instalar aqui na versão de Long Term Support tiver a 9 ou a 10, não se preocupa, tem que instalar para desenvolver projetos reais a versão de Long Term Support, que é a versão testada, validada, e a Microsoft garante que está rodando tudo certinho. Então você pode vir aqui e clicar aqui em SDK do .NET, se você estiver direto no Windows, ou se ele não detectar aqui que você está no Windows, você pode vir e clicar aqui em todas as versões. Como eu já estou aqui no Windows, eu vou clicar aqui em SDK do .NET, ou seja, ele vai instalar, vai baixar o kit de desenvolvimento do .NET aqui na minha máquina. O meu download já iniciou, eu vou fechar aqui essa janelinha, vou esperar esse download finalizar. Uma vez que você tenha baixado esse kit de desenvolvimento aqui, você vai executar ele e ele vai abrir com uma carinha assim. Caso ele não queira executar, você aperta com o botão direito do mouse e executar com permissões de administrador. Afinal, você está instalando ali praticamente um kit de desenvolvimento inteiro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em instalar e aí ele vai me pedir aqui algumas permissões. Eu já cliquei aqui em sim e ele vai instalar todo o runtime ali, que é para você conseguir rodar softwares.NET, e também os resolvers e todo o kit de desenvolvimento para você conseguir escrever códigos ali com linguagens que o .NET utiliza. A principal linguagem que a gente vai acabar escrevendo, e muito foco aqui desse canal, é o C#. O C# é a principal linguagem que o kit de desenvolvimento do .NET aceita, porém você também poderia programar em VB, em F#, tem outras linguagens de programação. Porém, o nosso foco aqui é C#, mas não se preocupa, você não precisa selecionar nada durante a instalação. Basta deixar ele correr aqui e a instalação vai seguir normalmente. Então ele já finalizou a instalação aqui, ó, e ele fala todos os produtos que ele instalou. Então ele instalou o kit de desenvolvimento do .NET, que é o que permite desenvolver aplicações .NET,
o Runtime, que é o que permite você rodar, né? Run é de rodar, que é o que permite você rodar e executar ali softwares.NET. O ASP.NET Core Runtime, que é para você desenvolver aplicações web, para você desenvolver as suas APIs, os seus projetos de web services. E o .NET Windows Desktop Runtime, que é para você conseguir desenvolver aplicações .NET, caso você queira aqui, você consegue desenvolver. Tudo isso já está aqui dentro, você acabou de instalar todo esse kit de desenvolvimento para fazer o que você quiser com o .NET. Basta clicar em fechar e vamos para o próximo passo. Segunda parte aqui do que você precisa ter instalado, o segundo passo é ter uma IDE. O que é uma IDE? IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado, é ele que vai ter ali todas as ferramentas e facilidades para você desenvolver com .NET. Caso você não saiba, você pode desenvolver até com o seu bloco de notas que você tem no seu Windows aí, você pode utilizar ele. Porém, utilizar uma IDE te dá algumas vantagens ali, como por exemplo o autocomplete. Na hora que você está escrevendo, ele vai lá e completa aquele comando para você não ter que ficar decorando como escreve um comando, e também te dá aquela facilidade de você conseguir programar e consultar alguma parte da documentação ali direto do código. A própria IDE ela indica para você onde está errado, então eu recomendo você utilizar uma IDE. Quais são as principais IDEs de mercado e qual que é a que eu recomendo? Bom, você tem a Visual Studio, que é uma IDE mais pesada e mais completa, e é a principal que você vai ver utilizando ali no mercado. Ela de fato é um ambiente de integração, você vai ver que você consegue integrar principalmente com outras soluções Microsoft muito fácil, em questão de cliques, porém ela é muito pesada. Isso é um ponto que você tem que levar em consideração. Ela tem muitas vantagens, mas também tem os seus pontos ali. Geralmente empresas acabam utilizando ela para ela ser bem completa e você ter muitas coisas que você não precisa ficar digitando comandos, você consegue fazer tudo por interface visual. A segunda opção, e é a que eu utilizo, é o VS Code. Qual que é a grande vantagem do VS Code? O VS Code ele é mais flexível, você consegue instalar extensões e plugins ali para personalizar ele à sua maneira. Você tem todo aquele poder de IntelliSense, né, que é de completar os comandos. Você tem todos aqueles comandos ali que você começa a digitar, ele destaca as palavras. Você tem tudo ali no ambiente personalizado. Ele é bem mais leve que o Visual Studio, tá? Então o VS Code ele é uma versão light do Visual Studio, porém ele não tem todas aquelas funcionalidades ali pensadas para o ambiente .NET que o Visual Studio comum tem, tá? Então ele é uma versão mais light, porém, em contrapartida, você pode acabar adicionando plugins para melhorar ali o seu desenvolvimento .NET. Tudo é plausível. O VS Code ele é mais generalista, tá? Então esse é o ponto e é o porquê eu gosto dele. E você também tem a opção do Rider, que é uma opção ali do JetBrains. Ele é uma alternativa ao Visual Studio VS Code em ser um intermediário entre eles dois. Então ele tem várias coisas ali dentro ali para facilitar o seu desenvolvimento com .NET de uma maneira mais leve, só que oferecendo também alguns recursos de integração que antes estavam presos ali somente àquela versão mais pesadas do Visual Studio. Eu vou instalar o VS Code aqui e é o que eu recomendo, e eu utilizo o VS Code no meu trabalho também e ele super me atende. Lembrando, não tem nada que uma IDE faça que a outra não faça. Você consegue fazer tudo com absolutamente qualquer uma. Você conseguiria fazer qualquer coisa até com um bloco de notas. A diferença é a facilidade que ela te entrega. Para instalar o VS Code, você vai no site code.visualstudio.com, você vai cair aqui nesse site. Lembrando também, ele é multiplataforma, ele oferece, né, esse conceito de autocomplete, de você conseguir ver os comandos ali que você está digitando e ele autocompletar. Você tem ali como fazer debug, né, que é você testar a sua aplicação, você consegue integrar ali junto com o Git, consegue instalar extensões. Então é aquilo que eu falei, você consegue fazer qualquer coisa com qualquer IDE, inclusive com bloco de notas puro. Qual que é a diferença de uma IDE para outra, Felipão? A diferença é que algumas têm alguns recursos mais facilitados, às vezes com interfaces gráficas. Enquanto no Visual Studio normal você tem interface gráfica para tudo, no VS Code você tem que fazer tudo através de linhas de comando. E até por isso ele é mais leve. Porém, não fica devendo em nada para outros ambientes. Tudo tem as suas maneiras de fazer. São diferentes maneiras de você programar e no fim do dia qualquer uma delas vai acabar te atendendo. Eu recomendo o VS Code, lembrando que ele também é multiplataforma, você consegue instalar para Windows, Linux e Mac. Basta clicar aqui em Download ou você vir aqui e escolher o seu sistema operacional. Não tem segredo, é só baixar NetNet Install. E por fim, se você instalou o seu kit de desenvolvimento completo e você já tem a sua IDE,
você já pode abrir ela porque a gente vai testar o .NET CLI. O que é o .NET CLI, Felipão? O .NET CLI ele é uma interface via linha de comando. Sabe aquela telinha preta que a gente chama de terminal? Então, você vai se comunicar com o .NET através do .NET CLI. O .NET CLI ele é como se fosse o seu copiloto ali. Cuidado para não confundir com aquela IA que a Microsoft tem que chama Copilot, não tem nada a ver com aquilo. O .NET CLI, ele tá o equivalente ali do que era o R2-D2 ali no mundo de Star Wars ali para os Jedi, né? Então ele vai te ajudar a executar pequenas coisas, rodar pequenos scripts, como por exemplo para criar o seu projeto .NET, para se basear em algum modelo, para rodar o seu projeto, para criar a sua API, entre outras coisas. E é justamente ele que vai ajudar a gente a criar o nosso primeiro projeto .NET. Então, abre o seu VS Code e vamos, primeira coisa é testar, ver se o nosso kit de desenvolvimento foi instalado corretamente. Uma vez que você instalou o VS Code, basta você abrir ele, tá? Então ele vai ter essa carinha aqui, e aí você vai ter esses três risquinhos, você vai clicar nesses três risquinhos, File, Open Folder, e aí você vai selecionar alguma pasta aqui no seu computador onde você quer salvar os seus projetos. Então eu vou clicar nessa pasta Initial, vou dar um selecionar pasta, e agora eu estou criando meu projeto aqui dentro. O que eu vou fazer aqui na sequência? Nesses três risquinhos eu tenho algumas opções e eu tenho aqui o terminal. Então o terminal é onde eu digito os meus comandos ali para conversar com o meu kit de desenvolvimento. E quem que é o meu copiloto ali para me ajudar a desenvolver em .NET? É o .NET CLI. Se eu digitar só .NET, assim desse jeito aqui no meu terminal e dar um Enter, olha só, ele tem que aparecer esses carinhas aqui. Quando eu digito esses comandos, olha só, ele já me fala aqui algumas coisas que eu posso fazer com .NET. Se eu digitar .NET-H, que seria o help, ele já me traz todos os comandos principais aqui do .NET. Olha só, o principal comando para você criar um projeto, ele já traz aqui, ó, se você digitar .NET seguido da palavra new, então olha só, são todos os comandos do SDK, que é o nosso kit de desenvolvimento. Quando eu digito .NET New, ele cria um novo projeto .NET. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, eu vou vir aqui no meu terminal e vou digitar .NET New. Quando eu faço isso, ele vai me perguntar que tipo de projeto que eu quero criar. Então, ele tem vários tipos de projeto. Projeto do tipo console, projeto de classes. Se eu quiser, eu posso pedir para ele uma lista completa de tipos de projeto. Como é que eu faço para listar todos os tipos de projeto que eu posso criar com .NET? Se eu digitar .NET New, de novo, list, opa, digitei ele errado aqui, vamos lá, list, o que ele vai fazer? Ele vai me listar todos os tipos de projeto que eu posso criar com .NET. Então, olha só, aplicativo web, aplicativo de API, eu tenho aplicativos aqui de console, entre outras coisas. Qual que é o tipo de projetos mais padrões que você vai encontrar? É o MVC Controller, tá? Esse aqui é o os mais comuns, né? Os projetos de MVC. Você tem os projetos aqui de biblioteca, onde você cria uma biblioteca. Um projeto que já vem configurado junto com Angular ou com React, né? Os projetos MVC, os projetos de console, que você também pode ir, ou o mais comum de todos, que muito provavelmente é o que você quer desenvolver, é o projeto de Web API. Então, olha só, Web API com API, né? ASP.NET Core. Como é que eu faço para criar um projeto de uma API? Eu digito .NET New de novo e digito o apelido aqui desse tipo de projeto. Tá vendo que tá aqui o nome curto? É o apelido. Então, eu digito .NET New e digito o nome curto do modelo de projeto que eu quero criar. No caso, é o Web API. Fiz isso aqui, dei um Enter, basta esperar que ele vai inicializar o meu projeto a partir desse modelo. E olha só, em poucos minutos aqui, em poucos segundos até, que foi bem rápido mesmo aqui, eu já tenho um projeto .NET de uma Web API pronto para eu começar a programar. Ele já vem até com código base aqui, ó. Então ele vem com o arquivo aqui de CS Project, que é o arquivo principal. Esse aqui é o arquivo de coração do meu projeto. Esse aqui é o arquivo que indica que isso aqui é um projeto C#, né? Então é CS Project, que é de C# projeto, tá? Você tem um arquivo de solução, que ele que carrega os arquivos de projeto. Eu vou fazer um outro vídeo só focado, né, nos tipos de organização de projeto e o que significa cada arquivo aqui, mas você já tem aqui um projeto .NET com o seu arquivo .cs aqui no final, que é justamente onde vai o código. E você pode ver, ó, que ele vai instanciando todas as pastas igualzinho se você tivesse na IDE do Visual Studio ou qualquer outra. Para rodar o seu projeto .NET, basta digitar aqui, ó, .NET
run, e aí ele vai compilar o seu projeto e vai executar o seu projeto. E se você instalou um desses modelos modernos, você vai ver que dentro da sua solução aqui, ó, você vai encontrar esse arquivo que é o initial HTTP. Então eu dei um .NET Run, ele já falou que esse projeto está sendo escutado na porta 5163, e aqui ele já vem com uma API de teste, né, que é uma API que simula ali um ambiente meteorológico. E aí nesse arquivo initial HTTP, ele tem aqui as requisições aqui. Então aqui ele fala aonde que está a solução, e o método GET aqui. Se eu dar um send request nisso aqui, ele vai solicitar os dados para uma API e, olha só, ele já trouxe os dados aqui, ó, como se fosse de uma meteorologia, né? Então você tem tudo isso aqui que está vindo do arquivo program.cs. Então é isso, é assim que você começa com .NET, literalmente nesses 3 passos você já tem seu ambiente pronto para desenvolver qualquer projeto de uma biblioteca em .NET ou até mesmo uma API. Eu sou o Felipe Aguiar e eu sou o seu sensei de .NET moderno. Até a próxima!